agora a Miriam Claro de Araújo, psicóloga, para dar a continuidade. Boa tarde a todos. Então vamos aí dar prosseguimento ao nosso simpósio com mais uma mesa, onde a gente vai ouvir relatos de vida. Então a gente vai começar com Fabrício Silva Rodrigues. Ele é portador de DMD e também escritor. Então, Fabrício, fique à vontade. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui. Eu agradeço a Carla pelo convite. E é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da minha história. Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Fabrício Silva Rodrigues. Sou portador de distrofia muscular de Duchenne. Hoje eu tenho 31 anos. E moro em Franca, São Paulo, e nasci lá também. Primeiro eu quero começar contando como foi descoberta a distrofia. Foi através do meu irmão mais velho. Ele era 4 anos mais velho do que eu. E foi nele que a minha mãe percebeu os primeiros sintomas da distrofia, que é os sintomas comuns, né? Demorou um pouco para andar, dificuldade para caminhar, para se levantar do chão. E quando eu tinha 2 anos e ele 6 anos, após uma longa luta da minha mãe tentar se descobrir o que ele tinha, de passar por vários médicos na região de Franca, até ser encaminhado para São Paulo, foi assim uma longa caminhada. E quando eu comecei logo a andar, minha mãe percebeu que eu tinha os mesmos sintomas. Então, o diagnóstico foi feito primeiro dele, e aí foi dado meu diagnóstico também. E como assim, para todas as mães, eu acho que é o momento o mais difícil desse processo, que é o processo de aceitar, de entender. Eu acho que é um processo assim que eu noto que todas as mães que partilham comigo passam por esses momentos. Então, pode mudar a foto. Ok, agora. Bom, eu coloquei algumas fotos para retratar um pouco. Pode mudar essa. Tá. Na verdade, esse era o outro. Pode pular isso também. Tá, essa foto é do meu irmão, né? Que eu... Só a próxima agora. Tá. E após esse processo, eu acho que o processo mais difícil para mim acho que o momento foi a escola, porque as crianças ficavam zombando, né, do jeito de eu caminhar, e isso acho que me fez assim limitar muito na questão do aprendizado, porque eu não tinha interesse de ir na escola, eu ia meio obrigado por essa questão de ter que enfrentar essa dificuldade, porque hoje eu percebo assim que um pouco melhorou em questão da inclusão, mas naquela época era bem difícil e a professora assim, tentava fazer o máximo para tentar me incluir junto com os meninos, com os outros alunos, mas de uma certa forma não era aceito pela escola e assim pelos meninos, né? E depois de muito tempo assim pedindo para minha mãe tirar eu da escola, que eu não queria ir, e assim ela tentando de alguma forma assim me convencer a continuar, mas mesmo assim acho que a minha insistência, que as dificuldades que ela percebia que eu enfrentava da escola, assim fez com que ela aceitasse eu abandonar a escola, e eu apenas frequentei a escola no primeiro
ano do primário, e pela minha apatia em questão de querer aprender realmente na escola, eu deixei a escola sem aprender a ler e escrever. E eu acho que num lugar assim que eu era bem aceito mesmo, era na minha casa, com meus primos, com meus irmãos. Eu acho que aí sim eu conseguia desenvolver um pouco assim que eu falo que eu acho que é normal da infância, né? Brincar, tentar conhecer as coisas, tentar descobrir as coisas. Eu acho que esse convívio com a minha família, com meus primos, que me fez assim, eu acho que me socializar e me desenvolver um pouco como criança, porque eu acho que essa fase da infância, acho que é muito importante para o desenvolvimento da criança, para ela se sentir de uma forma aceita e normal, né, como os outros. E ali dentro de casa era o único lugar que eu me sentia normal e incluso realmente. Só foto aqui agora. Não, então a infância eu acabei de falar, né? Desculpa em questão das fotos. Oi? Tá, essa é a foto da minha mãe, né? E após, acho que a infância, foi um momento assim que a minha mãe tentou me proteger de de toda forma possível, me dando carinho, mas assim, o excesso de proteção dela era visível. E foi nessa época de infância que eu comecei a perceber que algo estava errado comigo, que ela me escondia isso. Porque sempre, às vezes, eu pegava ela chorando pelos cantos da casa, eu percebia que ela sofria. E nessa época da infância, também ali, quando eu tinha uns 8 anos, o meu irmão parou de andar. E eu percebo assim que isso abalou muito ela. Isso foi muito visível, ela não conseguia esconder. E nessa etapa assim da minha vida criou muitas dúvidas, muitos medos assim em mim, porque eu imaginava que pela dificuldade que eu tinha para andar comparado às outras crianças, era a mesma que o meu irmão tinha antes de parar de andar. E eu questionava muito ela sobre isso, só que sempre ela não tinha coragem assim, de falar a verdade. Sempre ela tentava uma desculpa que meu irmão parou de andar, que ele teve um problema nas pernas, mas que logo vai passar, e que eu não preciso ter medo, que não ia ter a mesma coisa. Não, pode deixar na foto da minha mãe mesmo. Da minha irmã. Não, as fotos tá adiantando. Na hora que for para mudar, aí deixa que eu falo. Mas apesar de tudo isso, a minha mãe sempre tentava nos proteger e nos dar todo o carinho que a gente precisava. E eu tenho boas lembranças dessa época, da minha mãe acordando, às vezes cantando, aquela alegria, e sempre ter meus parentes em casa, e aos domingos na casa da minha avó. Eu acho que isso ficou marcado assim nessa época da minha infância. Mas com o passar do tempo as coisas começaram a ficar um pouco mais assim difíceis para mim aceitar e lidar com a situação, porque logo eu parei de andar e eu não entendia por que os questionamentos continuavam da mesma forma, mas de alguma maneira sempre eu tinha isso de estar brincando, de poder estar inventando o meu próprio mundo, a minha própria fantasia. Sempre eu tinha mania de pegar uns bonequinhos e eu pegava mesmo o Super-Homem, né? Eu acho que por imaginar como ele era, pela força dele, né? Que era algo que eu estava perdendo aos poucos. E eu percebia que dessa forma eu conseguia me refugiar um pouco e esquecer dessa questão de não estar andando, porque de qualquer forma eu continuava a minha própria vida, inclusa dentro da família, e não inserido assim na sociedade. E depois a minha mãe veio, quer dizer, que eu nem comentei, a minha mãe e meu pai tinham separados
antes mesmo de eu nascer, e depois a minha mãe teve outro casamento, e ela teve uma filha com síndrome de Down, que é a minha irmã, né, que está na foto. E assim, ela é uma pessoa muito especial, porque assim, ela tem um carinho, sempre teve muito grande por mim. Isso assim, acho que me fez muito bem. E só que depois, o meu irmão faleceu com 21 anos, em questão de complicações respiratórias. E naquela época, assim, os médicos mesmo da minha cidade não tinha muita informação, levava ele em pneumologista, e nenhum médico chegou assim a informar sobre a existência do BIPAP. E naquela época ele era usado mais assim, em questão de UTI, essas coisas, né? Mas para aqueles casos que estavam assim na beira mesmo da morte. E então eu não sei bem o porquê, mas essa informação nunca chegou a nós. E por isso ele sofreu muito. Eu lembro assim, as crises de falta de ar, das dificuldades que ele tinha. E ele dormia só sentado, encostado, porque ele falava que deitado aumentava a falta de ar. Então acho que de alguma forma isso me causava medo também. Eu imaginava que eu ia passar pela mesma coisa que ele. Com 21 anos ele faleceu. E aí a questão da minha mãe psicológica piorou, ela entrou em depressão e assim, ela não conseguia trabalhar mais, e todas as coisas começaram a complicar a partir daí. Qual foto que está agora? Oi? Não, as fotos estão bem adiantadas, viu? Desculpa. E nessa fase que a minha mãe assim, estava em depressão, eu sofria muito em questão de não poder fazer nada por ela. Infelizmente, assim, a situação dela foi piorando ao passar dos anos, ela veio se separar e a situação ficou pior. E algum tempo, até os meus 28 anos, eu vivi com a minha mãe, mas chegou um tempo que não tinha como viver com ela e eu fui morar com meu pai. Porque sempre, assim, eu acho que também só por ela cuidar de mim e do meu irmão, sempre sobrecarregou ela, não tinha ajuda e apoio de ninguém. E eu acho que isso também contribuiu para que ela piorasse com o passar do tempo. E, assim, infelizmente também, depois ela veio perder a guarda da minha irmã, que foi morar com o pai dela. E a situação, né, ficou bem difícil, assim, eu ter que assimilar e aceitar que a condição da minha mãe, eu não podia fazer nada por ela. Porque apesar de muitos anos ela tá com depressão, ela não está bem, eu imaginava que a minha presença, o meu apoio de alguma forma pudesse equilibrá-la de alguma forma. Mas isso não aconteceu. E quando eu fui morar com meu pai, para mim assim foi bom, porque eu comecei a fazer amigos, a sair, porque era algo assim que a minha mãe sempre tinha medo, ela sempre me privou muito das coisas, acreditando que de alguma forma ela pudesse adiar uma possível morte, uma complicação, porque sempre o pânico dela, que eu percebo, era isso, qualquer coisa que eu ficava doente, aquele pânico. Então, por isso ela me protegia demais. E eu tinha vontade de ter amigos, de poder me socializar de alguma forma, e isso me impedia. E quando eu fui morar com meu pai, eu vi isso como uma liberdade, poder sair, poder realizar as coisas. E foi nessa época que, de alguma forma, eu resolvi lutar por algumas coisas. Em questão da minha saúde, foi quando eu decidi que eu ia tratar com a doutora Bernadette, e era algo assim que nem o médico, nem ninguém apoiava essa questão.
Até mesmo assim, a Secretaria de Saúde falava que era um risco por questão do BIPAP, se está algum problema, alguma coisa. Então, eu não consegui esse apoio e havia muito medo das pessoas ao meu redor de poder, né, eu poder realizar isso, que para mim era uma façanha, para mim era, eu acho que uma esperança de alguma forma lutar pela distrofia. Embora eu já tivesse assim, a consciência que não há cura, mas a consciência de que eu podia lutar para melhorar algumas coisas, isso foi mais forte. E foi aí que eu consegui apoio de um amigo meu para a gente ir. Aí outro amigo me emprestou um carro e a gente foi assim, juntando de alguma forma esforços, e a gente tinha um problema. Mas como viajar com o BIPAP ligado, porque eu já estava usando o BIPAP 24 horas nessa época, e aí a gente conseguiu, um amigo meu me arrumou um transformador que ligava, que gerava energia pelo acendedor de cigarro do carro. E aí a gente foi, de alguma forma, conseguindo se juntar esforços para poder fazer isso. E para mim foi muito bom, porque sempre assim que eu venho para São Paulo, eu acho legal, porque eu gosto de poder viajar, de poder conhecer outras coisas, outros lugares. E aí, quando eu venho para São Paulo, a gente aproveita para passear, poder ir em outros lugares. Eu acho que isso foi muito legal. E outra conquista também, eu acho que foi de ter escrevido os 2 livros, porque com tudo isso que eu vivi na infância, eu acho que de uma certa forma eu me fechei um pouco para as pessoas. E eu acho que escrever me ajudou muito, me conhecer, poder colocar meus sentimentos em letras, eu acho que isso foi muito bom. E também depois eu tive algumas sessões com uma amiga minha de psicologia, acho que isso me ajudou também. E eu acho que o que me ajudou também sempre foi a minha fé. Falando isso, eu nem estou acompanhando as fotos, né? Qual foto que está agora? Eu vou deixando vocês verem as fotos aí, só por ilustração. E eu acho que foi sempre minha fé também em Deus, porque sempre eu rezava de alguma forma, sempre eu acreditei em Deus, para que eu encontrasse força, para que as coisas de uma certa forma mudassem. E eu acho que isso, embora o sofrimento que me causou não estar com a minha mãe, eu acho que isso também me ajudou a tomar minhas próprias decisões, a escolher aquilo que é bom para mim. Eu acho que isso foi muito importante. E outras, pode mudar. E outra conquista também, que eu acho assim que quando eu comecei a desenvolver, a lutar por melhorias, eu comecei a pensar também em outros pais e outros portadores que de alguma forma também pudesse ter vivido como o meu irmão, sem informação, e eu vejo o sofrimento que isso causou para nós, para a nossa família, não ter esse apoio. E de alguma forma eu queria passar isso para as pessoas. E aí surgiu a ideia de poder promover algum evento para reunir pais e profissionais, para de uma certa forma poder informar os portadores e os pais. E aí eu comentei com a doutora Bernadette, né, acho que foi no começo do ano passado, por aí, e ela me deu apoio e ela me ajudou dando as dicas da equipe, dos temas e tudo. E acho que foi logo, eu não lembro o mês, que foi agosto? De agosto do ano passado, a gente realizou o primeiro encontro brasileiro de distrofia muscular de Duchenne em Franca. E eu acho que isso foi outra conquista também, porque de alguma certa forma eu não imaginava que eu pudesse reunir pessoas, que eu pudesse organizar um evento, que eu tivesse essa capacidade. E eu acho que eu descobri outro dom assim, que eu tenho, né? Eu não sei, que ao longo do tempo eu fui descobrindo essa capacidade. E agora já vai ser o segundo encontro brasileiro e
E assim, o que mais me deixa assim, feliz é em perceber o quanto que isso pode ajudar vários pais, vários portadores. A minha ideia era assim, poder querer mesmo, poder abranger de uma certa maneira mais pessoas, trazer mais informação, porque embora hoje a distrofia não seja mais tão comum como se considerava antes, ainda há uma falta de informação, até mesmo em questão da área de saúde, em todas, não só a família que não tem acesso a essas informações, a esses benefícios, né, que hoje a medicina, os tratamentos disponíveis proporciona, né, a nós portadores. E eu vejo assim que o quanto esse acesso também me fez mal, porque a vida toda assim, eu nunca tive um acesso contínuo à fisioterapia, e eu vejo que isso não foi legal, mas mesmo assim, com todas essas complicações e outras assim, dificuldades que surgem no meu caminho, eu continuei lutando e a lutar. Pode. Cortar agora. Ah, tá. Essa é uma foto que a gente tirou no encontro com o Daniel e com o Pedro de Igaratá, que é onde vai ser realizado o segundo encontro. Qual foto você pode mudar? Quando assim eu mudei para casa do meu pai, eu disse que eu consegui mais me socializar, fazer amigos. Eu acho que isso me fez muito bem. Mas depois, no começo houve aquela euforia, aquilo dos amigos sempre estarem juntos, de me levar para sair todos os dias. Isso eu achava muito legal. Mas houve um tempo que as pessoas começaram um pouco a se dispersar, os amigos começaram a namorar, e começou assim, de uma certa forma, eu comecei a me sentir sozinho novamente. E nesse período, eu comecei assim, a ter problemas em questão com o meu pai, a família do meu pai, porque o meu pai sempre trabalhava assim, até a noite, não podia cuidar de mim, e aí veio a necessidade de ter cuidadores 24 horas para cuidar de mim, porque à noite também deixava ele muito cansado para acordar, poder durante a noite. E aí acho que foi outra luta, assim, porque a gente não tinha condições financeiras para fazer isso, e eu tive que buscar apoio, buscar ajuda. Eu acho que isso sempre me causava um pouco de receio, de ter que mostrar a minha dificuldade para as pessoas. Eu acho que isso me ajudou de outra forma também. E também tinha outras questões que o pessoal meu irmão, ou a minha madrasta não ajudava muito ele cuidar de mim também. E depois começou com os enfermeiros e as visitas, a minha madrasta começou a sentir sem liberdade. Aí houve um tempo que o meu pai pediu para mim tentar um acordo com a minha mãe que não seria mais viável continuar morando lá. E eu acho que isso foi muito difícil, porque mesmo assim que às vezes ele não queria, não era com sua intenção, acho que isso me feriu muito. Me senti meio que assim, rejeitado pelo meu pai, porque essa foi a sensação que eu tive. E não deu certo nenhum acordo com a minha mãe, porque a questão psicológica dela piorou. E depois a assistente social chegou a dar ideia procurar uma instituição ou um lugar que eu pudesse morar, porque pelo menos eu não me sentisse, para que eu não me sentisse assim, que eu tivesse, que meu pai estivesse comigo e a família dele por obrigação, porque acho que isso era um sentimento que me perturbava bastante. Pode mudar. Ah, tá, daí continuando os amigos. Esse é um amigo meu que apesar de tudo, assim, nesse momento difícil, questão do meu pai, e até hoje ele nunca me abandonou, assim. Tem outro amigo meu também, o Marcos, que sempre, nesse momento, esteve comigo. Nós daí realizando sonhos, eu já falei. E nessa questão do meu pai, voltando, embora esse momento foi um momento que eu estive muito deprimido, assim, que eu
Oi? Tá, não, essa daí parte vai chegar agora. E aí quando eu estava ficava muito deprimido, eu sempre rezava pedindo para Deus me dar de alguma forma uma solução, um caminho. Foi aí que apareceu o João Lucas, que eu conheci ele pelo Face. Eu tinha anunciado que uma vez eu anunciei que eu não tinha quem ficasse comigo no final de semana, e meu pai estava assim pressionando me arrumar alguém porque ele queria assim ir pro bar. Eu peguei e coloquei no Face, né, que eu precisava de um enfermeiro ou cuidador para ficar comigo no final de semana, porque eu não estava encontrando ninguém. Aí ele deixou um recado falando assim: se você quiser eu fico com você todo sábado à noite. Aí eu peguei, não, o dia todo até à noite. Eu falei, que ótimo, né? Aí eu fiquei todo feliz. Só que aí, por eu não conhecer bem ele, primeiro veio um receio, né? Mas será que eu devo confiar? Mas eu tenho um sentimento assim em mim, que sempre eu sei quando eu devo confiar na pessoa certa. Eu acho que a minha mãe sempre teve esse medo, porque as mães têm esse medo da gente se envolver com pessoas erradas. Mas eu sempre tive esse sentimento dentro de mim, que eu sabia quando eu podia confiar. Eu confiei, eu falei, não, então vem ficar comigo. Eu até inventei uma mentira para meu pai. Eu falei que eu conhecia ele da comunidade que eu participava, então ele não podia pedir, não precisava ficar com medo, não. Aí tá, ele foi ficar comigo. E assim, a gente conversamos bastante, contei toda a minha dificuldade, a minha história. Eu costumo dizer assim que a primeira experiência com ele não foi muito boa, porque o meu pai tinha falado, ó, tem miojo aí, faz pra ele. E eu falo que foi o pior miojo que eu já comi na minha vida, porque ele tava duro e seco, eu não tava nem descendo direito. Só como eu não conhecia ele direito, eu falei, não, tá bom, pra não desagradar. E após assim, um tempo que a gente teve poucas semanas de amizade, ele falou, não, já que você está tendo dificuldade com o enfermeiro, eu largo meu serviço então e cuido de você direto. Aí veio até um medo assim, de questão de se ele fosse dar conta, se não fosse sobrecarregar ele. Mas ele estava ciente dessa decisão. E aí ele deixou o serviço dele, morou comigo um mês na casa do meu pai. Aí depois a gente resolveu que eu ia sair da casa do meu pai, a gente alugou uma casa e foi morar assim junto. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje, porque agora eu me sinto mais assim com liberdade, eu não me sinto tão pressionado pelas pessoas e é um convívio assim muito legal. E acho que me faz só bem. E eu tenho apoiado ele nos projetos dele, eu tenho apoiado nos meus projetos. E eu acho legal assim, que nossos projetos sempre visam assim, querer ajudar as pessoas. Inclusive a nossa casa hoje é uma comunidade católica que sempre a gente ajuda as pessoas. Tem projeto de sempre auxiliar as famílias que precisam. E depois disso vem mais 3 pessoas morar com a gente. E hoje a gente ajuda um rapaz também que mora com a gente, que teve dificuldades com os pais dele também. E eu acho que isso para mim é tudo que eu queria. Poder fazer bem às pessoas e poder me sentir feliz. Pode. Qual foto é agora? Ah, tá. Eu coloquei algumas fotos aí que eu acho bonita, para poder retratar um pouco daquilo que não sei que eu sou, né? Pode ir mudando as fotos, devagar até acabar. Bom, e assim, que eu queria dizer assim, que devemos mesmo lutar para sempre estar bem, sempre poder fazer aquilo que está no nosso alcance. Porque eu sei que muitas coisas a gente não pode fazer, muitas coisas os pais não podem fazer pelos filhos portadores, e nós portadores queríamos às vezes uma cura, alguma coisa que hoje não é disponível. Mas eu acho que a gente deve correr atrás daquilo que há de ter disponível para melhorar a nossa vida
Hoje eu tenho algumas coisas que eu preciso assim melhorar em questão da minha vida, da minha saúde, pôr algumas coisas em ordem, mas é algo que eu tenho agora tentado e eu sei que isso vale a pena. A gente lutar e poder fazer aquilo que há de melhor. Obrigado, eu queria agradecer a todos, pela oportunidade aí. E eu queria só deixar um recadinho, que ali fora tem alguns livros meus e tem a camiseta do Dia Nacional da Distrofia Muscular, porque essa data hoje não é instituída assim, mas foi instituída por algumas associações e eu tendo alguma troca de contato com algumas pessoas pelo Facebook, assim, a gente chegou à conclusão assim, que a gente queria fazer alguma coisa para tentar, de alguma forma, despertar a curiosidade da sociedade por essa causa. Então a gente resolveu fazer a camiseta e eu desenvolvi um modelo porque eu gosto de trabalhar com isso de arte gráfica também, é uma coisa que eu gosto para passar o tempo. E aí a gente desenvolveu aquela camiseta que eu achei bem legal. Fica de pé, João Lucas, para ele ver a camiseta. Dia Nacional da Conscientização das Distrofias Musculares. E, bom, esse livro, os dois são crônicas e poesia, mas eu acho que os dois representou assim uma etapa diferente na minha vida. E agora eu estou escrevendo o terceiro, mas já faz algum tempo que eu estou escrevendo esse, mas nessas questões psicológicas que eu tive assim ao decorrer de um tempo para cá, eu parei um pouco com o livro, mas agora eu tenho retomado. Em breve, então, eu vou poder lançar o meu terceiro livro, que é uma autobiografia. E para quem quiser também acessar também, eu tenho um site que o endereço é fácil, vocês podem até decorar ou anotem também, que é www.encontrodmd.com.br encontrodmd.com.br. Lá também quem não quiser adquirir posteriormente algum desses produtos também pode adquirir lá. Muito obrigado a todos.